vou iniciar a gravação aqui do nosso evento, então sejam todos muito bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos à Unicinos, a jornada de aprendizagem por práticas empresariais. Nós estamos começando no apagar das luzes do segundo semestre de 2020, né? E faltando em torno, acho que pouco menos de 40 dias para esse ano acabar, esse ano atípico, esse ano que teve muitas surpresas, mas também muitas aprendizagens. E é por isso que a gente resolveu fazer essa jornada, né? Que a gente espera que esse seja o início aí de uma série de eventos e de encontros que tem como objetivo trazer as empresas para que compartilhem conosco as suas práticas e que inspirem, né, empresários, profissionais, para que possam, para que aprendam, né, para que vejam as dores que as empresas também passam, né, os momentos difíceis e como elas dão respostas. Nós iniciamos a jornada de aprendizagem por práticas empresariais na última segunda-feira, com o caso do sucateiro.com, e hoje temos a alegria de trazer aqui para compartilhar conosco o seu momento, né, de aprendizagem, a Marco Polo. Já gostaria de agradecer ao João, Carlos, Paviani, que desde o início, quando a gente fez o convite, ele aceitou e disse, olha, estou pronto para ir, para compartilhar, para a gente ter uma conversa legal, não é? E trazer o caso da Marco Polo, que eu tive informações de outras fontes, vi outros vídeos, não canso de ver e de aprender com eles, espero aqui que todos também possam se inspirar nesse caso. João, muito obrigada, passo para ti aí a bola de hoje. Tá, show. Muito obrigado, Aurélia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, né, por estarem aqui para ouvir um pouco do que a gente vem fazendo nesse ano maluco, né? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade para a gente estar conversando com universidades, com academia, sempre é muito bom, né? Eu particularmente gosto bastante desse relacionamento com a academia. Sinto de não ter aproveitado melhor minha graduação, né? Mas agora, conduzindo todas essas iniciativas de inovação aberta da Marco Polo, eu tenho tido bastante oportunidades, né, de estar próximo da academia, e para mim tem sido fantástico, né? Uma troca contínua e diversos aprendizados. Então é um prazer para mim estar podendo contar um pouco da nossa história aqui para vocês. E a gente vai batendo esse papo aí ao longo dessa próxima hora. Eu vou jogar na tela aqui um material para me ajudar nessa conversa, e aí já vai aquela pergunta básica do novo normal, né? Se está todo mundo vendo aí. Se alguém não estiver enxergando, por favor, sinalize, enfim, manda no chat que a gente corrige. Sim, a frase mais dita de 2020, né? Está todo mundo vendo a tela, está todo mundo ouvindo, né? E você está mutado, né? Vocês me ouvem ainda? Sim? Tá, sim. Show, então. Beleza, pessoal. Bom, então eu vou conversar aqui. A ideia é contar um pouco para vocês dessa jornada de inovação na Marco Polo, né? Então eu vou contextualizar um pouco e depois, na segunda parte, eu vou contar um case, né, de criação de novos negócios, principalmente agora, durante essa pandemia, tá? Então, um pouco para materializar um pouco do que eu vou abordar nesse contexto. Me apresentando para vocês, então, eu atuo hoje à frente do Marco Polo Next Labs, que é um hub de inovação aberta da Marco Polo, né? Então, aqui a gente tem toda a conexão, todo o contato com o ecossistema de inovação, com startups, instituições de ensino, governo, né? A gente conecta através do Labs todas as oportunidades na Marco Polo com o ecossistema de inovação, né? Eu atuo aqui no Grupo Marco Polo há 2 anos, né? Basicamente na área de novos negócios aqui na Marco Polo Next há 1 ano, né? E agora, então, contribuindo, né, estruturando esse hub de inovação aberta. Eu já trabalhei aí mais de 12 anos na indústria automotiva, já trabalhei em startups também, tive algumas iniciativas de empreendedorismo, né? Trabalhos voluntários também, já fui voluntário do PMI, né, capítulo aqui da Ubrentes da Serra Gaúcha, campanhas para crianças e adolescentes, organizei Startup Weekend, mais recentemente conduzi um grupo de estudos, né, de profissionais de RH relacionados à inovação e métodos ágeis. Formação técnica pelo Senai, graduação pela UX e MBA em gestão de negócio pela PUC.
Então, esse é um pouco do João que vai falar com vocês agora. Bom, falando então da Marco Polo, acredito que todo mundo já tenha ouvido, né? Quem andou de ônibus já provavelmente tem andado num ônibus da Marco Polo, né? A Marco Polo tem 3 marcas de ônibus, a principal delas, né? A Marco Polo, com o símbolo do sol, né? Que vocês devem ver pelas estradas, né? Pelas cidades. Uma outra marca que temos é a Volare, né? mais voltada para micro-ônibus. E a Neobus também é uma marca que foi comprada, né, pela Marco Polo aí nos últimos anos. Além disso, temos um banco, né, o Banco Moneo, a Fundação Marco Polo, o nosso e-commerce de peças de reposição, Marco Polo Parts, e a Marco Polo Next, que é a divisão de novos negócios, que eu vou contar um pouco mais para vocês logo em seguida. Hoje a Marco Polo ela tem os seus produtos aí presentes em mais de 120 países, né? A gente tem fábricas espalhadas pelo mundo, então aqui a gente tem 2 fábricas em Caxias do Sul, uma lá no Espírito Santo, na cidade de São Mateus, temos fábrica na Argentina, na Colômbia, no México, na África do Sul, na Índia, na China e na Austrália também. E aí, né, já entrando um pouco nesse contexto de inovação, né? A Marco Polo hoje tem 71 anos e a inovação sempre esteve muito presente, né, no DNA da empresa, sempre muito voltada para produto, né? E aí, lá por 2015, 2016, né, a gente teve o segmento muito impactado, né, principalmente pelo transporte individual, né, o transporte por aplicativos, né, o famoso Uber, né? E aí a gente teve uma perda significativa, né, dos usuários principalmente de transporte público, né, de transporte urbano, né? Por mais que um dos segmentos mais fortes aqui da Marco Polo seja o transporte rodoviário, né? Mas as próprias caronas, enfim, têm tirado bastante usuários dos ônibus, né? E aqui alguns fatos, enfim, para ilustrar, né? Muito também com a eletrificação, né? Com os veículos elétricos e já veículos autônomos, né? Lá no ano de 2017, a gente enxergava que veículos elétricos iriam demorar para chegar aqui, né? E hoje já são uma realidade, né? A Marco Polo, inclusive, já faz, né? Já encarroça ônibus 100% elétricos, né? E aí, a gente precisava, então, entender tudo que estava acontecendo nesse nosso mercado, né? E a principal saída, o principal caminho é a inovação, né? Mas e aí o questionamento que fica é, por que inovar? Por que a gente precisa trazer inovações para o nosso produto? Por que a gente precisa inovar os nossos processos, né? Por que a gente precisa estar interagindo com esse universo? E a grande questão é que a gente vem acompanhando uma mudança do comportamento do consumidor, né? Nos últimos anos, a digitalização e a facilidade de acesso à informação, a experiências, né, tem mudado muito os usuários, né, o consumidor final. Seja no nosso segmento, né, no negócio ônibus, seja em qualquer segmento. Hoje é muito difícil alguém que não tenha um smartphone, né, principalmente nos grandes centros, e que não tenha ali toda uma facilidade, né, de acesso e compra de produtos e serviços. Tudo isso, né, dado nesse contexto do que a gente chama de mundo VUCA, né, onde tudo muda muito rápido, e aí também trazendo já para essa nova vertente de nova economia, né, e a digitalização das coisas. Hoje também está muito na moda a gente falar de transformação digital, né, assim como está na moda falar de startup, falar de inovação, né? Então, é um mundo maluco, 2020 acelerou muita coisa e deixou tudo ainda mais bagunçado, digamos assim, né? E aqui só fazendo uma referência com algumas tecnologias e produtos, né, o tempo que demoraram para atingir 50 milhões de usuários, né? Se a gente pegar os automóveis, foram 62 anos até que 50 milhões de pessoas tivessem acesso, né? As televisões demoraram 22 anos, né? Os smartphones 12 anos, né? E aí quando a gente traz para a realidade de hoje, né? As redes sociais aí 3 anos e o Pokémon Go, né? O aplicativo aí de caçar Pokémon, vocês devem ter bastante alunos aí que estavam caçando Pokémon nos últimos anos, né? Demorou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, mostra também a velocidade com que as coisas acontecem e a facilidade que as pessoas têm hoje, né, de acessar determinadas tecnologias. E aí, fazendo uma referência, né, trago aqui também o ranking, né, as top 5 empresas em valor, né, em capital aberto. Lá em 2006, apenas a Microsoft era uma empresa de tecnologia presente, né?
Já no ano de 2016, as 5 maiores empresas de capital aberto eram empresas de tecnologia, né? E aí lá em 2018, a Apple e a Amazon chegaram a valer mais de 1 trilhão, né? E esse ano, esses aqui são dados de agosto, né? Essas 4 empresas, né? O grupo Alphabet do Google, Amazon, Facebook e Apple chegaram a valer mais de 5 trilhões de dólares, né? Então mostrando também a força desse segmento. Mas a gente não pode confundir inovação com tecnologia, né? A tecnologia é meio, né? Então, a realidade aumentada, economia compartilhada, chatbots, internet das coisas, são tecnologias que vêm para contribuir, né? E para ajudar as empresas a chegarem a inovações, né? Inovação nada mais é do que a gente agregar algum valor, né? Em algo que a gente já tenha, né? Resolver de uma forma diferente algum problema, agregando um novo valor, né? Para os nossos usuários. E aí a pergunta que fica é, a gente precisa começar tudo de novo, né? Dada essa realidade, né? Trazendo já para o contexto da Marco Polo, né? A gente começou a perder usuários, enfim, a gente precisa parar de fabricar ônibus, a gente tem que fechar nossos negócios, né? E começar tudo do zero. E a verdade é que não, né? Mas a gente precisa ter atenção e adaptação. A gente precisa entender o nosso mercado, entender o segmento que a gente atua, entender quem realmente é o nosso cliente, qual é o produto que a gente precisa colocar no mercado e se adaptar a esses novos comportamentos dos consumidores, né? E aí, basicamente, a gente precisa ter uma estratégia, método e ferramentas, né? A estratégia, basicamente, é o plano, né, que vai dizer onde a gente está, para onde a gente precisa ir. O método é como a gente vai fazer isso e as ferramentas vão suportar a gente no dia a dia, né? Hoje temos uma infinidade de ferramentas, métodos disponíveis, né? Que na Marco Polo, principalmente nos projetos de inovação, a gente usa bastante os métodos ágeis, né? Então, Scrum, Design Thinking, né? Design Sprint, tudo que faz parte desse universo de métodos ágeis, né? E aí, a inovação na Marco Polo, como eu comentei lá no início, ela sempre esteve presente, né? Nesses 71 anos, muito voltada para produto. Lá em 2012, a gente teve uma formalização, digamos assim, da inovação, né? Foi criado o Marco Polo Innovation Center e ali tínhamos, então, algumas pessoas trabalhando e buscando soluções para o ônibus, né? Resolver problemas, né? E trazer inovações para o ônibus. Muito parecido com uma área de pesquisa e desenvolvimento. Aqui eram poucas pessoas, com projetos longos e demorados, né? Então a gente teve até ali o início de 2018, por exemplo, uma poltrona com massagem para o passageiro, então, que foi desenvolvida, uma poltrona anti-sono para o motorista. A gente teve alguns desenvolvimentos também relacionados à colocação de bagagem do ônibus, né? Então facilitação do bagageiro. A gente teve também algumas situações de acesso, né, para pessoas com algum tipo de deficiência também, né? Deficiência física, então também soluções, né, que foram trabalhadas dentro do Innovation Center. Lá em 2018, começou um movimento aqui na região entre 4 empresas, a Marco Polo, a Randon, a Soprano de Farroupilha e a Florence de Flores da Cunha. Essas empresas, elas se reuniram para principalmente buscar abrir as portas, né, para a inovação aberta, né, que nada mais é do que essas empresas abrirem para o mercado, né, as dores, os problemas que elas têm para que startups e outras empresas, Valeu, né, possam solucionar, né. Aqui, até então, aqui na região, muito da solução de problemas, das inovações, sempre foi muito fechada, né? Sempre foi muito conduzida a 7 chaves, né? Sem muita abertura das empresas para novas soluções e para que outras pessoas de fora, né, pudessem dar palpites. A Marco Polo também ela nunca teve assim tanto envolvimento com o usuário do ônibus, né? A gente sim sempre esteve muito próximo do nosso cliente, mas do cliente comprador do ônibus, o cara que opera o ônibus, né? Então a gente teve sempre muita relação e muito olhar para consumo de combustível, para conforto, né? Quantidade de poltronas dentro do ônibus, enfim. E agora a gente passa a olhar para o usuário do ônibus, né? Para o cara que pega o ônibus todo dia lá no trecho urbano, para o cara que faz grandes viagens, né, de ônibus rodoviário, para que a gente consiga levar soluções e melhorar essa experiência, né, dessas pessoas para utilizar um ônibus. E aí, ali em 2018, com essas 4 empresas, a gente acabou fazendo um mapeamento de dores em 4 áreas, né? Então, foi vendas, logística, produção e RH.
Essas 4 empresas fizeram um trabalho interno de dores e jogaram na mesa o que mais impactava nesses setores, né? As dores em comum entre essas 4 empresas, em parceria com uma aceleradora, foram se buscar, então, startups para solucionar. E aí, então, se consolidava, né, e se construía o Instituto Hélice. Hoje o Hélice conta aí com mais de 17 empresas aqui da região. Temos também a John Deere de Montenegro e a Thyssen, da região de Porto Alegre, também, que fazem parte. E temos aqui diversas iniciativas, né? Mas o principal é todo esse relacionamento com o ecossistema de inovação e conexão com startups, grupos de investimento, né? Além de outras iniciativas. E aí, então, lá em 2019, com base no que a gente viu no começo, de toda aquela mudança do comportamento dos nossos usuários, a gente entender que precisava readaptar os nossos negócios, né? Se criou, então, a Marco Polo Next, que é uma divisão de novos negócios. O principal objetivo aqui é buscar outras fontes de receita para o grupo Marco Polo. E se criou também a Marco Zero. A Marco Zero é a Venture Capital da Marco Polo, que nada mais é do que uma empresa, né, de investimentos. Então, eles têm aqui um fundo, né, uma cota, né, de X reais, né, para fazer investimento em startups e outras empresas, para lá na frente, quando a gente vender a nossa parte, né, a gente ter algum tipo de ganho, né? E agora, em 2020, então, a gente está estruturando todas essas iniciativas de inovação, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala dos 3 horizontes, né? O horizonte 1 de inovação é aquele mais voltado para o core business, então, para o nosso produto, para os nossos processos. O horizonte 2 é quando a gente vai buscar novas fontes de receita, quando a gente olha para novos negócios, né? E o horizonte 3 de inovação é algo mais disruptivo, é quando a gente entra com alguma solução para mudar completamente a forma com que a gente vê um mercado, né? Que a gente poderia estar citando o caso dos ônibus autônomos, por exemplo, né? Assim que a gente colocar um ônibus autônomo no mercado, a gente acaba lá com o motorista, acaba com o cobrador, acaba com o operador do ônibus, né? Porque a gente não precisa mais dessas atividades, né? Então, a gente hoje ainda não tem nenhum projeto em Horizonte 3, mas é algo que fica no nosso radar, né? Aqui só um exemplo, né? Na questão do ônibus autônomo, mas se desenham diversas outras possibilidades, né? Então, a Marco Polo Next, ela nasceu com esse conceito de company builder, né? Com o principal objetivo de construir novos negócios. E a gente também atua na gestão de inovação do grupo, né? E também nos desdobramentos, né? Na cultura organizacional. O principal foco da Marco Polo Next é melhorar a experiência de vida por meio da mobilidade, né? E facilitando a conexão tanto de pessoas, serviços e espaços. E somos guiados, né, por 3 das ODS, né? Os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, o objetivo 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. O 11, que são Cidades e Comunidades Sustentáveis. E o 17, que é Parcerias e Meios de Implementação. Hoje, dentro da Next, temos 4 iniciativas. Então, o que a gente chama de Next Mobility, onde então a gente tem uma turma principalmente de engenheiros, né, olhando para novos modais. Então a gente está trabalhando em aeromóvel, em trens, né, veículo leve sobre trilhos. Na região do aeroporto de Porto Alegre temos um aeromóvel, né, que foi construído por nós. E agora em breve, agora no final do ano, a gente está fazendo o lançamento do trem também, que já resultou numa spin-off, né, que a gente está chamando de Marco Polo Rail. Então a gente entrando no segmento também ferroviário, né? Focado em mobilidade aí de passageiros, né? Uma outra iniciativa que a gente tem dentro da Next é a que a gente chama de Next Systems. Então é uma galera que fica lá em São Paulo e aqui o principal objetivo é a integração entre sistemas de mobilidade, né? O objetivo é que a gente consiga chegar numa cidade e integrar todo um sistema de mobilidade, né? Colocar à disposição das prefeituras, enfim, dos operadores, todo um sistema com modais integrados, seja ônibus, carro, bicicleta, trem, metrô, o que seja, né? E que a gente consiga fazer toda a gestão desse sistema de mobilidade, né? Que a pessoa saia de casa e chegue no seu destino sem precisar se preocupar muito, né? Uma outra vertente que a gente tem aqui são os de serviços de mobilidade, e aqui dentro de serviços destaco três grandes projetos, né? O primeiro deles é a venda de conveniência dentro do ônibus, então a gente tem projetos de venda de café, venda de snacks dentro do ônibus, né? Isso já temos alguns ônibus rodando com testes, e a ideia é que no início do ano que vem a gente comece a escalar essas soluções, né? Então a venda de produtos dentro do ônibus. Uma outra frente de projetos que a gente tem
é a de dados como negócio, né? Então, toda a parte de telemetria e gestão do veículo, né? Gestão da garagem do operador também, é um serviço que a gente tá trabalhando também. E a terceira, então, a linha de produtos de biossegurança, que eu vou contar o case para vocês na sequência. E aí o Next Labs é a última frente que temos dentro da Next, né? Que faz todo esse contato com o ecossistema de inovação e organiza a inovação para dentro do core, né? Servindo como ponte entre o negócio atual, entre o core business e a Marco Polo do futuro, né? Que são todos esses negócios que estão vindo pela frente. Então, basicamente, aqui a nossa distribuição, né? Aqui, o pessoal de sistemas fica lá por São Paulo. Temos um hub aqui no Tecnoux, aqui em Caxias do Sul, que circula o pessoal de serviço, Labs e, por hora, os Systems, quando está para o Caxias. Lá em Anarrec, né, que é o bairro aqui de Caxias, onde temos as nossas fábricas, né? Então, o pessoal da Mobility, lá o pessoal dos trens, engenharia comercial fica por lá. E o Lab circula também aí entre a Anarrec, entre Tecnoux, e temos também um hub dentro do Tecnopuc, em parceria junto com a Ouro Prata, que é um operador de ônibus, né, um cliente nosso, também InnoScience e mais uma empresa também, a Rodosoft. Então, basicamente, contando para vocês, né, de como a Marco Polo vem estruturando inovação e por que ela precisou criar todas essas iniciativas, né, de Marco Polo Next, de Marco Polo, de Marco Zero, né, de investimentos, para que a gente pudesse se adaptar, né, a toda essa mudança do comportamento dos nossos usuários, para que um negócio de 71 anos não fechasse do dia para a noite, né? A gente teve um forte impacto com a pandemia, né? E graças a essas iniciativas a gente está conseguindo encontrar algumas saídas, né? Então, basicamente, essa é a primeira parte. Não sei se ficou algum questionamento, alguma dúvida, se ainda estão me ouvindo, se eu posso seguir daqui. Estamos te ouvindo. Sim, estamos. Maravilha, então. Eu vou seguir, então, agora para a parte do case, contar para vocês um pouco de novos negócios que a gente construiu, muito baseado, né, no que eu comentei com vocês até agora, que é os casos, né, de biossegurança na mobilidade através da inovação aberta, né? Lá no dia 11 de março, fomos impactados, né, com a declaração de pandemia, né? Então, no dia 11, a gente estava já acompanhando um pouco do que vinha acontecendo, mas sem saber, né, sem ter muita informação e sem também ter muito de expectativa, entender também muito do que estava acontecendo, né? Era algo novo e jamais passou pelas nossas mentes que teríamos tanto impacto assim, né? E com a chegada da pandemia, o nosso segmento, então, foi completamente afetado, né? O segmento de transporte coletivo, junto também com o turismo, próprio ensino também foi muito impactado, né? E aqui também trago alguns fatos, né, que ilustram que o ônibus se tornou o grande vilão da pandemia, né? As pessoas começaram a ficar com medo de andar em ônibus, né? Principalmente ônibus rodoviários, né? Que tem as janelas são vidros lacrados, né? Tem só o ar-condicionado, enfim. E aí a gente teve uma redução, né, de possibilidade de uso do ônibus, né? As viagens rodoviárias elas foram bloqueadas, né? Então a gente não podia ter mais viagens interestadual, internacional, intermunicipal, né? E dentro das cidades, né, aqueles ônibus de transporte urbano, os poucos ônibus que ainda rodavam, eles tinham uma limitação de capacidade, né? Então, basicamente, era 50%. Se o ônibus tem 20 lugares, só podia ter 10 pessoas dentro, né? E aí virou um caos, né? E aí virou um caos, então a gente teve, né, sendo completamente afetado e o nosso segmento, ninguém mais comprou ônibus porque ninguém mais andava de ônibus, né? E também ninguém mais sabia o que ia acontecer esse ano, todos os investimentos foram restritos, né? Foram segurados, digamos assim, e ninguém mais comprou ônibus. Então um negócio aí de 71 anos com mais de 12 mil funcionários estava à beira do colapso, né? E foi aí então que a gente enxergou que poderíamos ser protagonistas, deveríamos buscar soluções para esse momento, né? Foi aí então que a gente criou um programa de conexão, né, de inovação aberta, que a gente chamou de Biossegurança On-Board, e trabalhamos em 4 desafios, né? Então a gente lançou isso para o mercado, a gente buscava soluções de higienização, sistemas de isolamento e triagem, nanotecnologia e materiais, e sistemas de informação e comunicação, que pudessem auxiliar na retomada do nosso segmento, que pudessem fazer com que o ônibus fosse um ambiente seguro
e que toda a questão de mobilidade coletiva pudesse retornar, porque a mobilidade individual ela é algo que não se sustenta, né, e beira o colapso aí, porque não, se cada pessoa que está na rua tiver o seu carro, né, a gente não vai mais conseguir se movimentar dentro das cidades. Lá no dia 23 de março, a Marco Polo decidiu entrar em férias coletivas, né? Então, pessoas que podiam trabalhar de casa foram para home office, mas como a maior parte nossa é de mão de obra, né? De execução, de construção, de fábrica, né? A gente teve, então, a maior parte dos colaboradores entrando em férias coletivas. E aí, lá no dia 31 de março, então, a gente tínhamos os comitês de crise, né? E pós-crise aqui na Marco Polo. Então, que caiu essa ficha de que a gente precisava ser protagonista, precisava buscar soluções, né? Então, a partir do dia 31 de março, a gente começou a montar aqueles 4 desafios que eu apresentei para vocês, né? Até então, eu nunca tinha ouvido falar de biossegurança. E aí foi algo que eu estava em casa, né? Eu era uma das pessoas que estava de férias. E o pessoal me ligou, João, a gente precisa montar um desafio aí para as startups, enfim, e buscar soluções de biossegurança. Temos uma reunião às 4 da tarde. E primeira coisa que eu fiz quando liguei o telefone foi falar no Google, né? O que é biossegurança, né? E aí comecei a entender, a gente começou... Bom, para vocês terem ideia, fez falta, às vezes, prestar atenção mais nas aulas de biologia, né? Porque a gente estava falando aqui de bactéria gram-positiva, gram-negativa, a gente estava falando de saneante, sanitizante, o que a Anvisa indica, o que não indica... Bom, o que é cepa, o que é o SARS-CoV-2, o que é coronavírus, o que é Covid-19, e aí foi um turbilhão de informação e de situações, né, que a gente precisou aprender da noite para o dia, porque foi da noite para o dia mesmo, né? A gente brinca, às vezes tem coisas que nascem do dia para a noite, enfim, e todo esse programa de biossegurança, ele nasceu da noite para o dia, porque na noite do dia 31, a gente começou a construir aqueles desafios, para lá no dia 1º de abril, né, no dia seguinte, a gente montar toda a divulgação, né, como que a gente ia botar isso para o mercado, né, seja via nossas redes, via os contatos que a gente tinha com aceleradoras, com todo o ecossistema de inovação. E aí no dia 2 de abril a gente fez então o lançamento para a rede de inovação. Ficamos com 14 dias, né, com as inscrições, recebemos aí mais de 20 inscrições que passaram aí por esse processo. Então, a gente teve essa distribuição, né? A maior parte das soluções inscritas foram no desafio de higienização e, basicamente, passaram por esse funil aqui da esquerda, né? Então, a gente recebia as inscrições, o pessoal aqui da Marco Polo Next fazia uma seleção, né? Então, a gente avaliava o nível de relevância com os desafios, né? A capacidade de entrega da solução das startups e a gente sempre priorizou soluções prontas, né? Soluções que a gente pudesse, no dia seguinte, já estar utilizando. Aquelas soluções que a gente precisava de um tempo ainda de desenvolvimento, um tempo ainda de testes, a gente acabou não priorizando porque o momento não permitia isso, né? A gente tinha um timing a ser atendido. Chamávamos a solução, né, a empresa para um pitch, né? Desde que atendesse os requisitos do programa. Se ok, passava pela avaliação de uma infectologista, principalmente as soluções de higienização e triagem, né? Com o ok da infectologista, íamos para uma avaliação da diretoria, então do comitê de crise, então chamávamos a startup para um novo pitch, né? E aí com o ok, com as aprovações, com o entendimento que era uma solução interessante, a gente ia então para as provas de conceito, até chegar no mínimo produto viável, e aí desenhávamos um modelo de negócio, o que nos levou à criação da Marco Polo BioSafe. A Marco Polo BioSafe é uma plataforma hoje de soluções em biossegurança, tá? Então, temos duas modalidades, né? São as soluções embarcadas, ou seja, aquelas soluções que são agregadas no ônibus, né? Que elas já saem de fábrica ou que podem ser instaladas em ônibus que estão no mercado, né? E aqui eu cito materiais com nanopartículas, né? Antimicrobianas, recirculação de ar-condicionado, raios ultravioleta, né? Nessa recirculação do ar, UV também na parte dos sanitários, uma nova distribuição do layout das poltronas, né? A gente, daquele tradicional 2x2 com um corredor, né? A gente acabou ofertando possibilidades também de poltronas individuais, então com 2 corredores, né? São 3 fileiras individuais com 2 corredores para também manter o distanciamento. E aí muito na visão daquela situação da limitação dos ônibus, né?
com 50% de capacidade, um ônibus de 40 lugares poderia ter 20 pessoas, né? A gente tendo essa nova distribuição, a gente poderia ter mais de 30 lugares, né? Então a gente acaba tendo menos lugares comparado ao ônibus tradicional, mas comparado à situação que a pandemia impôs, a gente conseguia com que o operador tivesse mais pessoas dentro do ônibus com total segurança, né? Hoje, os ônibus que possuem as soluções BioSafe, eles tornam aquele ambiente mais seguro do que um supermercado, por exemplo. Então, hoje é mais seguro a gente estar dentro de um ônibus, né, com as soluções da Marco Polo, do que em um supermercado, do que numa padaria, do que na rua, né? E aí uma outra frente, então, eram os serviços de mobilidade, né? Que aí ficou mais aqui na mão da Nexo, né? Então, um serviço que a gente podia trazer outras fontes de receita. E aí, vou contar para vocês o primeiro, né? O primeiro serviço que a gente botou no mercado, que era um serviço de desinfecção de ambientes, né? Então, a gente chamou de FIP Onboard. O FIP Onboard é a marca, né, que a gente colocou da Marco Polo, né? Então, em parceria com uma startup lá de São Paulo. E o FIP basicamente é uma máquina, né, que faz uma diluição de água em um saneante indicado pela Anvisa. E ele forma um nanofilme, né, inferior a um micron, que acaba atingindo aí 100% das superfícies, né, inclusive em locais de difícil acesso, e acaba eliminando vírus e bactérias que estão naquele ambiente, tendo a possibilidade também de deixar um residual, né? Então, em algumas situações, a gente consegue ter um residual de até 72 horas. Então, se isso é aplicado no ônibus, né, e ali tem algum vírus, alguma bactéria, isso é eliminado. E caso alguém acesse, espirra dentro do ônibus e aquele vírus caia na superfície, ele é automaticamente também inativado, né, com aquele residual. Então, se mostrou uma solução importante, né, no combate da Covid-19 e também de outras doenças. E aqui eu vou contar para vocês como foi essa linha do tempo de desenvolvimento. Foi um negócio que, entre descobrir a solução e lançar para o mercado, a gente levou 25 dias. Algo também jamais imaginado para uma empresa de 71 anos, né? E o tamanho que a gente tem na Marco Polo. Hoje, para lançar uma nova família de ônibus, a gente leva em mais de 3 anos de projeto, né? E aí que a gente conseguiu lançar um negócio em 25 dias, né? Então a gente teve o discovery do Fog in Place lá no dia 5 de abril. No dia 6 chamamos para um pitch, né? E realizamos já a avaliação no infectologista, o pitch também com a diretoria. E lá no dia 9, que era uma quinta-feira, a gente fez a primeira prova de conceito, né? Aqui, sempre que a gente vai se relacionar com uma startup, a gente inicia pela prova de conceito, né? Então, antes de contratar aquela solução, a gente tem um teste, né? A gente vai provar se realmente ela atende às necessidades e resolve os problemas que a gente precisa, né? Então, essa primeira rodada de POC foi feita lá em São Paulo, né? A startup era de lá, a gente encontrou um cliente e fez a validação do uso daquela tecnologia no ônibus. Essa startup ela atuava no segmento alimentício, fazendo desinfecção de tanques de suco. E aí a gente percebeu uma oportunidade de trazer para dentro do ônibus, né? No dia 16 de abril, que era a outra quinta-feira, né, na semana seguinte, a gente fez uma segunda prova de conceito aqui em Caxias do Sul. Todos esses testes foram baseados com laboratórios, né, de microbiologia. Então, o processo do Fog in Place ele já era certificado, mas a gente fez uma série de baterias, né, e identificação se realmente aquela solução atingia, né, os resultados e realmente eliminavam os vírus e bactérias. E aí, na semana seguinte, né, mais uma quinta-feira, lá no dia 23, a gente realizou a terceira bateria de testes, aí já no nosso cliente em Porto Alegre, né, a Ouro e Prata, para realmente entender e verificar o uso disso na prática, né? E aí, lá no dia 30 de abril, na semana seguinte, então, a gente construiu em parceria com a startup todo esse modelo de negócio e realizamos o lançamento para o mercado. Fomos com 3 modalidades. Então, a primeira delas era um drive-thru. Então, a gente colocava máquinas, né, nas nossas concessionárias espalhadas pelo Brasil e exterior. Tivemos máquinas também na Argentina, no Chile, no Peru, né? Então, aqui a gente criou um aplicativo. O usuário poderia agendar a desinfecção e comprar a desinfecção e levar o ônibus até a concessionária para realizar a desinfecção. Uma outra modalidade era a unidade móvel, ou seja, o operador, né, o concessionário, ele levava a máquina até a garagem, né, até o cliente, que aqui dependia muito da demanda, né, da quantidade de ônibus,
para optar por uma modalidade ou outra. E uma terceira frente, então, era o aluguel da máquina, né? O operador, o cliente podendo fazer, então, a locação e deixar essa máquina lá e ter acesso a todo o processo, né? Todo o protocolo de aplicação, tendo disponível, né, 24 horas a máquina para ele. E isso fez com que a gente fosse para outros segmentos também, né? Então, a gente iniciou pelo ônibus, mas a gente começou a perceber e a gente foi procurado por outros segmentos, né? Aqui eu trago duas manchetes, né? A primeira delas, um hotel identificou o uso do Fog in Place no ônibus e a gente identificou também que poderia levar isso para espaços, né? Não só para veículos, né? Então foi aí que a gente fechou o primeiro contrato com um hotel lá na Bahia, né? Para fazer a desinfecção, abrindo as portas para que a Marco Polo atuasse em outros segmentos. Então a gente falou bastante de ônibus, né? De usuário de ônibus, de se adaptar, né? A esse contexto. E aí de uma hora para outra surgem oportunidades, né? A gente foi atuar então no segmento hoteleiro. Hoje a gente atende eventos, atende escritórios, enfim, né? Qualquer ambiente fechado, ele pode estar utilizando a tecnologia do Fog in Place. E aí, para quem gosta de futebol também, né, e acompanhou o retorno do Gauchão, né, o campeonato aqui do Rio Grande do Sul, a gente participou de todos os jogos da retomada, né? Todos os jogos do Gauchão na retomada tiveram pelo menos uma das soluções da Marco Polo Next, né? Seja de desinfecção ou também de triagem, que eu vou apresentar na sequência para vocês. Então, aqui mais também um outro segmento que a gente jamais imaginou que fosse trabalhar, né, com o futebol. Isso abriu portas também. A gente tem hoje aí soluções no Grêmio, a CBF também já teve soluções, a gente prospecta também com algumas arenas aí espalhadas pelo Brasil. E aí uma outra solução que surgiu, né, desse programa de inovação aberta foi a criação do Totem, né, que a gente está chamando de Safe Check-in. O Totem, ele basicamente ele faz, né, a triagem do passageiro. Inicialmente ele nasceu com o olhar para a rodoviária, né? Então, para fazer ali a identificação se o passageiro está usando máscara e a leitura da temperatura. Ele só faz a leitura se estiver usando máscara, né? Se não tiver com a máscara, ele pede para utilizar uma máscara. Temos a opção também de validação da passagem, né? Então, aqui o motorista ele tem que fazer o embarque da passagem, das bagagens, conferência das passagens, e agora, com a pandemia, ele também precisava tirar a temperatura, fazer uma série de outros protocolos que acabava atrasando muito, né, os embarques. Então, o Totem ele vem para ajudar nessa situação, né? Então, consegue fazer a validação da passagem e tem também um dispenser automático de álcool gel, né? Digamos assim que é tudo em um, né? Consegue ali fazer a triagem, identificação da máscara, temperatura, valida a passagem, álcool gel e pode entrar no ônibus, né? E aí o conceito também no touch, né? Então é não ter toque, não ter contato nenhum. A pessoa para na frente do totem e não precisa interagir com outra pessoa, né? Trocar daqui a pouco o motorista pegar na passagem, né? Tocar daqui a pouco num dispenser de álcool, enfim. A ideia é que ela tenha ali tudo à sua disposição sem precisar tocar em nada, né? E isso mostrou também, então, a possibilidade de atuação em outros segmentos, né? Hoje temos totens aí na entrada de empresas, temos totens sendo usados em eventos. A Festures foi o primeiro evento presencial que aconteceu no início do mês, lá em Gramado. A gente faz toda a triagem e validação de acesso, né, com os totens cheios de check-in. E na semana passada tivemos a Mercopar aqui, né, em Caxias do Sul também. E todo o acesso à feira foi feito via os totens Safe Check-in. Então, também mostrando aí um outro segmento, né, de eventos que a gente também jamais imaginou que poderia atuar, né? E aí, já encaminhando aqui para o fechamento, basicamente trazendo 4 grandes mensagens, né? A primeira delas é que a gente precisa criar para o cliente. A gente precisa identificar quem é o nosso cliente. Inovação está na moda, né? Está na moda a gente falar de experiência de usuário, sucesso do consumidor. Mas a gente deixa de gastar muito dinheiro e deixa de gastar muito tempo quando a gente traz o cliente para o centro do desenvolvimento desde o início. Então, todo esse programa de biossegurança que a gente construiu, a gente sempre focou muito no cliente, o cliente participou desde o início para que a gente pudesse construir essas soluções, né? Um outro fator de sucesso que a gente identifica é que dentro das empresas a gente precisa encontrar os intraempreendedores, né? Aquelas pessoas que têm visão de dono, que têm o bom senso, né? De entender prioridades, de entender o que precisa ser feito e também o que não precisa ser feito, né? Então, os projetos de inovação, eles passam muito, né? É fator determinante de sucesso passarem por essas pessoas chaves, né? Nesse processo que a gente chama de intraempreendedores.
A gente acaba usando, né, agilidade e colaboração, a empresa tem um impacto cultural muito grande, né? E a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, para os nossos processos. E basicamente dá para fazer, né? A gente é uma empresa aí de 71 anos, com mais de 10 mil funcionários, de uma hora para outra teve que se reinventar, ou se não, né, beirava o colapso. E a gente conseguiu, em pouco tempo, construir negócios, né? E claro, a gente não tem hoje ainda uma receita que consiga manter 10 mil pessoas, né? Mas sim, a gente já consegue faturar, a gente já consegue trazer dinheiro para dentro de casa, né? Um objetivo era que a Next começasse a entregar resultado apenas no ano de 2021 e logo em maio de 2020 a gente já conseguiu gerar receita para o grupo, né? Então dá para fazer. É difícil, dói, às vezes é desgastante, mas dá para fazer, dá para ter essa transformação. E isso se aplica a qualquer empresa, qualquer negócio, independente do tamanho que ela tenha, né? E aí uma dica que fica, né? Basicamente, a gente usa essa curva aqui, né, de adoção de um novo produto, de uma nova tecnologia, né? E o principal aqui é apontar que tudo começa com um pequeno passo, né? Com o primeiro passo, né? Então, a gente precisa encontrar o que a gente chama dos entusiastas, os visionários, né? Os early adopters, aquelas pessoas, aqueles usuários, né? Aqueles clientes que vão topar testar a tua solução, que vão topar te dar feedback, que vão topar construir em conjunto, né? E aí, então, com o passar do tempo e com o avanço do nosso produto, a gente vai atingindo uma gama maior do nosso mercado, né, até chegar na maioria inicial ali dos pragmáticos e também lá mais a médio e longo prazo, os conservadores, enfim, a gente consiga ter esse ciclo de vida do produto, né, até, claro, chegar lá no momento de saída, né. Então, é importante também aqui, às vezes, muito mais do que focar no produto quando a gente está começando algo novo, é focar naqueles primeiros usuários, né? Naqueles primeiros clientes, sejam internos, sejam externos. Às vezes é muito mais importante a gente encontrar essas pessoas do que gastar rios de dinheiro e muito tempo desenvolvendo um produto que daqui a pouco ninguém vai querer, que ninguém precisa, que ninguém vai querer pagar por aquilo, né? Então fica importante trazer o cliente para o centro e encontrar quem são esses entusiastas aí, né? Aquela galera que fica lá na fila da loja da Apple quando a Apple lança alguma solução, né? Aquela galera que baixa o aplicativo, que dá feedback, que diz o que está ruim, que diz o que precisa, né? Então é um fator também determinante para o sucesso dos projetos. E aí, para fechar, né, que a gente gosta de falar bastante aqui, é que no fim do dia tudo é sobre pessoas e grana no bolso, né? Então, são pessoas construindo soluções para que outras pessoas utilizem. A tecnologia é meio, por mais que a gente use tecnologias, a gente tem por trás pessoas construindo aquilo para que lá na outra ponta pessoas utilizem. Então, a gente não pode esquecer que do lado de cá tem pessoas construindo para que do lado de lá pessoas utilizem, né? E quanto mais próximas elas estiverem e trocando informações, melhor. E no fim do dia a gente tem que pagar conta, né? A gente tem que gerar emprego, a gente tem que trazer dinheiro para dentro de casa, a gente tem que ter lucro, né? Porque a gente precisa perpetuar os nossos negócios, a gente precisa construir uma sociedade melhor, né? E a gente precisa buscar outros investimentos, outros projetos, né? Então, no fim do dia é tudo sobre pessoas e grana no bolso. E aí, fecho, então, basicamente a conversa que a gente tinha, acho que me alonguei um pouco, né? Mas ficam ainda alguns minutos. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma situação, aqui no QR Code tem os meus contatos, aí já direciona para WhatsApp, e-mail, enfim. E também aqui fica o link aí para o LinkedIn, se quiserem adicionar para a gente bater um papo, enfim, fico à disposição. Agradeço o tempo de vocês, a atenção, e abro aí para perguntas, enfim, que a gente venha a ter. Maravilha, João. Maravilha, sempre muito bom ouvir a trajetória que a Marco Polo desenvolveu, vem desenvolvendo, né, com inovação. Eu convido, então, os colegas a abrirem o microfone, usarem o chat. Ô, João, é o Rafael aqui quem fala. Primeiro eu gostaria de te agradecer aí pelo teu tempo, né, pelo teu espaço, na tua agenda. Eu sei que a gestão ela é conturbada e nos toma muito tempo. Deixa eu só aumentar o volume aqui.
Eu sou prof aqui da área de operações de logística, estou há algum tempo nessa área, se não vou dizer minha idade, senão tu vai começar a rir aí do outro lado, tá? E eu estava muito curioso justamente pela questão do Fog in Place, né? Porque justamente, né, mudou demais, assim, né, digamos assim, o olhar da empresa, né? Conseguiu muito rapidamente, e ouvindo agora tu narrar esse processo aí, ficou claro, assim, como eu estudo essa parte justamente de logística aí, eu acreditava inicialmente que vocês já tinham esse projeto sendo, digamos assim, mapeado de alguma forma há mais tempo, né? E ouvindo tua fala, fica essa ideia que não, claro, né? Tu apresentou aí, daí que eu entendi, né, dessa velocidade do processo. E isso que é legal, assim, né? Às vezes a gente não pode olhar tudo por um lado ruim, né? A pandemia, às vezes, fez com que várias empresas se mexessem, né? A verdade é essa, né? E isso de uma forma, justamente por pagar salário, por necessitar movimentar o todo. Tu comentaste aí, né? Levava 3 anos para vir com um projeto novo, né? Efetivamente, né? E teve aí 40 dias aí, 20 e poucos, 25 dias aí, tu falou. 25. Conseguiu apresentar o projeto. Então, te vê, né? Mesmo como uma empresa, digamos assim, né? Que toma todo o cuidado para identificar, colocar um produto novo no mercado, como uma pandemia faz com que a iniciativa privada se movimente de uma forma bem mais rápida, veloz, com o objetivo de atender, né? Então, ficou muito legal, ficou claro, né? Eu tinha essa dúvida, né? Então, eu estava curioso, porque como eu trabalho com modais, acabo lecionando também sobre isso, né? A gurizada às vezes acaba perguntando bastante com relação a essa parte aí de inovação, né? E o que faz, né? E daí a provocação também que sempre fica, né? O que leva, né? Por que uma Ford tem interesse de comprar um Uber, né? E por que as empresas que nem a Marco Polo aí acabam buscando outros mercados, né? E daí a gente vê como a gente precisa ter essa mobilidade, não só a mobilidade física, né? Mas os próprios negócios, né? Eles precisam ter essa mobilidade. E que pena, né? Que a iniciativa pública ela não tem essa velocidade que a iniciativa privada tem, né? Na educação, na saúde, né? Em todas as áreas assim, né? Então, talvez a gente precise também dar um banho aí na gestão pública aí de iniciativa privada nesse sentido aí de querer fazer, né? Isso que eu acho que a Marco Polo apresenta para nós é justamente esse querer fazer, né? Vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar, mesmo no período de pandemia, de necessidade, a gente tem que buscar melhoras. Parabenizar aí tua fala, agradecer aí pela Aurélia, que eu incomodei ela um pouco também, as meninas do Polo aí, só que eu vou ter que sair, gente, eu tenho aula agora, tá? Tranquilo, Rafael. Cara, muito obrigado pelas palavras. Enfim, a gente fica à disposição, até para bater outros papos. Enfim, os contatos estão aí, a Aurélia tem. Perfeito. A gente fica de portas abertas aí. Tá, gente? Obrigado, Aurélia. Obrigada, Vassani. Muito obrigada pela tua participação. Nós temos ainda uns 6 minutinhos. Eu gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário. Eu vou, então, enquanto vocês estão pensando... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, só para falar um pouco que, na verdade, a Marco Polo sempre foi uma empresa inovadora, né? Na verdade, ela nasceu inovadora porque, quando começou a produzir ônibus lá foi na década de 50, né? Os ônibus elisiários era uma inovação, ônibus, né? A gasolina e tal. E, não, só para dizer que eu conheço a Marco Polo de larga data. Eu fiz o meu mestrado em Sociologia na URGS, na época do modelo japonês, né? Círculos de controle de qualidade, Kanban, Just-in-Time, e peguei 3 casos, e um deles era Marco Polo, né? Que era o Rio Grande do Sul foi um estado muito
pioneiro, né, na implantação dessas inovações de processo, né, e de configuração, assim, que surgiram lá no início da década de 90, né? A minha dissertação eu defendi em 92, e a Marco Polo era uma empresa assim que, quando eu apresentava os trabalhos nos congressos nacionais, a gente falou assim, mas tem essas coisas lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Os grandes nomes que escreviam sobre esse assunto só falavam sobre São Paulo, né? E o Marco Polo, eu pesquisei também a Enxuta e na época, Maxion, né? Eram 3 empresas gaúchas que inovavam muito nessa época e se destacaram no Brasil antes mesmo de se tornarem conhecidas por serem inovadoras do Brasil. Eu só queria agradecer, né, a você, a Aurélia e os organizadores pelas informações bem legais que vocês trouxeram hoje. Obrigado. Legal, Mauro, obrigado. Até comentando, né, e compartilhando, lá nos anos 80, o Paulo Bellini, né, que foi o fundador da Marco Polo, né, ele fez uma viagem para o Japão, né, junto com outras pessoas da Marco Polo. E aí, para conhecer muito das práticas da Toyota, né, principalmente relacionadas às práticas da filosofia Lean, né, e aí desde então, né, quando ele retornou para Caxias, todas essas implementações, né? Então, realmente a Marco Polo sempre esteve buscando, né? Possibilidades mundo afora, né? Para trazer para cá, né? Tu citaste aí algumas empresas que hoje já nem existem mais, né? Então é muito desse ponto que a gente vive de uma hora para outra, ainda mais hoje. Os negócios que até então são gigantes, né, e perpetuam aí pelo mundo, né, de uma hora para outra eles podem beirar o colapso e deixar de existir, né. Então, se hoje a gente falar assim, putz, a Marco Polo, 71 anos, né, empresa consolidada, presença em todos os continentes, né, tem vida longa. Mas não, a gente viu que esse ano de 2020 ele se desenhava muito bom para a Marco Polo, né. A gente tinha excelentes perspectivas. Tanto que os meses de janeiro e fevereiro, eles foram, assim, comparados aos anos anteriores, né, o mesmo período, eles foram muito bons, muito bons. E aí, em março, na metade de março, mudou tudo, né? Mês de abril já foi terrível, faturamento quase zero, né? De uma hora para outra, ninguém mais comprou ônibus, né? E aí a gente tem 15 mil pessoas para pagar salário, para pagar todos os encargos, enfim, e de uma hora para outra o dinheiro para de entrar, né? Então é muito dessas questões que a gente precisa estar sempre muito atento e buscando desenvolver soluções, né? Eu acho que muito dessa velocidade com que a gente conseguiu entregar resultado foi muito dos anos anteriores, de toda a nossa jornada, de toda a nossa história, de estar preparado para isso, né? Porque se a gente tivesse que começar esse movimento ali em março, dificilmente teria dado certo, né? Então só compartilhando também. Que legal, João. Hoje eu fiz um pequeno post lá no LinkedIn e colocava exatamente isso, né? Essa jovem de 71 anos que traz, né, essa tradição e que justamente esse aprendizado ajuda, né, nesse momento a dar respostas no momento em que está todo mundo meio perdido. Mas eu gostaria de chamar também a atenção a sacada que teve a empresa, né, desde 2018, olhar e pensar o seguinte: ok, vamos inovar, mas não dá para ficar fazendo só inovação dentro de casa, a gente tem que se conectar com o ecossistema de inovação, né? Então, para mim, a palavra ecossistema de inovação também é uma palavra muito chave nesse momento todo, né? Porque uma empresa que consegue colocar no mercado em 25 dias, o tamanho da Marco Polo, em 25 dias, um produto, tem uma força por trás aí, que é a força das conexões, né? De você encontrar a startup, né? De você conseguir ter essa desenvoltura toda. E olha que bacana também a própria ideia de ecossistema, né? Em que todos estão colaborando. Tu falaste, olha, nós usamos uma solução que a startup tinha desenvolvido para desinfectar tanques de suco. E aí a gente percebe que dá para usar para ônibus, e depois a gente começa a ver que existem outras possibilidades. Gente, isso significa colaborar, né? É criar uma solução junto, né? É mais do que cooperar, né? Que cooperar a gente opera junto, mas colaborar é criar uma solução juntas, né? E que legal ter um ecossistema, e o Rio Grande do Sul tem um esforço
não é, um histórico nisso, e agora com o Inova RS, né, com o Pacto Alegre aqui em Porto Alegre, como isso é um movimento importante, como as empresas têm que se, né, ter consciência cada vez mais da importância dessas conexões, né? Uhum. Bacana, a gente comenta também bastante da agora quádrupla hélice, né? Que a inovação ela acontece na interação, né, entre esses agentes, né, entre as empresas, as academia, né, instituição de ensino, governo e a sociedade organizada, né? E tu comentaste aí também duas iniciativas bacanas, né? O Pacto Alegre e Inova RS. A gente participa aqui também do Inova RS, a gente está participando de alguns grupos, né, da região aqui da Serra, né? Voltados para cidades inteligentes. A gente percebe essa necessidade pelo poder público também estar presente, né, nessa transformação, né? Um pouco do que a gente comentava agora há pouco, né? Sobre a velocidade da iniciativa privada e pública, né? Mas é um movimento que ele precisa acontecer, né? E esses agentes, né? A quádrupla hélice, ela precisa estar integrada, né? Para que a inovação surja. Dificilmente só a empresa vai conseguir entregar a inovação, ela vai até um limite, né? Dificilmente a universidade ela vai conseguir entregar inovações, ela tem o limite, né? Agora, quando esses agentes colaboram, né? Aí os limites eles caem por terra e tudo é possível, né? Pois é, que bacana. Então, João, já estamos aí passando uns 2 minutinhos do nosso tempo, que nós encerramos às 19 horas. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer, né, por compartilhar essa trajetória conosco, né, e inspirar os nossos profissionais, empresários que estão aqui com esse exemplo de conexões importantes que a Marco Polo fez, né, e como isso consegue dar uma resposta longeva, né, e manter essa empresa aí inovando. Perfeito. A gente agradece, fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Fico à disposição, na gravação tem os contatos aí. Fique à vontade, as portas abertas aqui para a gente bater um papo. Enfim, quando estiverem por Caxias aqui, venham visitar nós, tomar um café com a gente. Com certeza, eu vou conhecer esse espaço aí. Gente, muito obrigada. Em breve a gente comunica com vocês. A gravação desse evento vai estar no YouTube da Unicinos, disponível para toda a comunidade. Bem, muito obrigada a todos. Boa noite. Valeu, pessoal.